Shalom aos meus amigos, shalom aos meus irmãos em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Pastor Santos chegando com a oração do dia. Mas antes da oração, eu convido você para meditar na palavra do Senhor. Eu pergunto, como que você está passando o dia de hoje? Como que foi o dia de ontem, que foi segunda-feira? Foi muito bom ontem? Mas eu quero te dizer que hoje ainda Deus tem bênção para você. Eu quero dizer para você que Deus quer o melhor para os filhos dele. Você tem se colocado como filho de Deus? Eu tenho desejado ser o filho de Deus. Eu tento obedecer o que o nosso Papai Celestial manda. Por isso, eu tento fazer o melhor para receber as suas promessas. E referente ao fruto do Espírito Santo, que nós estamos meditando todas as semanas, tem um fruto. Nessa semana nós estamos meditando no fruto do domínio próprio. Para mim, eu estou realizado com o Santo Espírito através desse fruto. Domínio próprio. Mas vamos meditar na palavra do Senhor aqui, livro de Lucas, capítulo 9, verso 22 e o verso 23 do capítulo 9 de Lucas. Assim diz: e dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscita ao terceiro dia. E dizia a todos: mas se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e aí tome cada dia a sua cruz e siga. Verso 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aleluia! Fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. Por que Jesus teve que morrer, meu irmão? Você sabe, minha irmã? Porque ele teria que nos libertar. Ele teria que levar sobre ele todas as nossas doenças, todos os nossos castigos, todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E ele, levando tudo isso, ele liberou algo sobre nós, que é a paz e o fruto do amor, e também o fruto do domínio próprio. Hoje nós não temos uma vida realmente nossa. A diferença é de nós sermos cristãos e honrar Jesus Cristo. Isso nós não vivemos mais para nós, mas para Ele. Nós não temos uma vida em nosso comando, mas no comando dele. As coisas não dão errada para nós, porque Ele que nos comanda. Então eu quero dizer para você, não fique preocupado. Convido você para nós irmos até o final desse vídeo. Então aqui ele diz que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Por que, meu irmão, que ele tinha que padecer para que eu e você hoje, que possamos ter fé no Filho, isso nós não viemos sofrer como nós teríamos que sofrer se Jesus Cristo não levasse esse sofrimento sobre ele. Você entendeu? E ele diz ainda, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Então ele foi o nosso exemplo e ele quer que nós possamos viver esse exemplo. Se nós dizemos que amamos Cristo,
Se nós dizemos que somos realmente mas um cristão em Jesus Cristo, se nós não negar a nossa vontade, assim, os nossos desejos, nós estamos longe de obedecer o exemplo de Cristo Jesus. É fácil? Não é. Mas o Santo Espírito, hoje, você está recebendo esse vídeo na tua casa, ou se não no teu trabalho. Jesus Cristo me coloca aqui sentadinho, eu estou na missão, eu estou mas em viagem, mas eu preciso meditar na palavra para levar a fortaleza dos céus para você, que é a palavra do próprio Deus. Então, nós precisamos o quê? Negar a nós mesmos como ele negou. Ele não foi na cruz porque a religião queria. Ele foi na cruz por uma obediência, para que nós pudéssemos hoje ser libertos nele. Então, Jesus não é uma religião, não. Jesus é aquele que entregou-se no madeiro para ser o meu Salvador. E ele quer ser o teu Salvador. Mas aquele que recebe ele como seu Senhor e seu Salvador, necessita fazer o que ele fez, negar a si mesmo. Vamos continuar aqui. E aí nega-se a si mesmo, e aí tome cada dia a sua cruz e me siga. Ele não negou a sua cruz, e ele hoje pede para que eu e você não negássemos. É que nós não viemos mas negar. Mas para nós não negar, nós temos que negar a nós mesmos antes. O quão é importante esse fruto do Espírito Santo é domínio próprio, porque eu não vou dar vida para as dificuldades, eu não vou dar vida para a tempestade, eu não vou dar vida para as ondas ali no alto mar, porque Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu não preciso me preocupar. Domínio próprio. Ele me deu esse dom do fruto do Espírito Santo em mim, e ele quer dar para você. Amanhã tá, se você vai ver lá no clima, amanhã pode chover. Aí hoje você já entra em pânico. Você é cristão em Jesus Cristo? Se você está entrando em pânico, você precisa buscar o fruto do Espírito Santo. Alguém te falou algo de alguém e você já entrou em pânico. Então quer dizer que o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, não está em você. Então nós precisamos fazer o que Jesus fez, negar a nós mesmos. Você entendeu a chave? Então, aquele que acha que é, não é. Olha aqui o que diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, se eu não negar a Jesus Cristo, eu não estou negando o Evangelho, e eu não estou negando a Deus. Muitas pessoas não vão gostar de mim, e muitas pessoas, muitas das vezes, não vão querer ouvir a minha voz. Mas não quiseram ouvir a voz de Cristo também. Eles só querem saber da história de Cristo, mas não o Cristo da história. Então, se nós passar por algumas dificuldades, mas nós permanecer, ele aqui diz que nós seremos salvos pela nossa ação, pela nossa fé, pela nossa intimidade. Para nós conseguir andar
em domínio próprio, nós temos que desejar ser um apaixonado pela presença do Senhor em nós. Pois a presença do Senhor em nós nos faz pessoas diferentes. Você já viu falar isso da palavra que fala que Pedro, a sombra de Pedro curava por causa da presença? Não era a sombra de Pedro que curava, mas a presença em que estava em Pedro. Era tão forte a presença que estava em Pedro que a sombra, as pessoas que usavam ali com muita dificuldade, quem sabe clamando pelo milagre ou clamando pelo socorro, a sombra dele impactava a pessoa. Muitas vezes aconteceu quando eu estava no monte orando, aí eu fazia uma barraquinha, ficava ali, dia de chuva, dia de sol, e aquela barraca que eu usava, pessoas me tocavam naquela barraca depois que eu descia do monte, as pessoas diziam, meu Deus, o que tem nessa barraca? Aí me deu algo assim, ó, coisa boa, me deu algo bom, assim, ó. Eu fiquei leve, parece que eu comecei a levitar, e eles começavam a olhar para o chão, assim, por causa da presença. É o que tinha em Pedro, a presença. Porque eis que tinha profecia sobre Pedro, eis que tem profecia sobre mim, eis que tem profecia sobre você. Mas muitas das vezes, através das nossas atitudes, nós podemos perder tudo. Por isso, que esse fruto do Espírito Santo é muito valioso para nós. Domínio próprio. Você quer se dominar? Às vezes a vontade de falar tanta coisa, mas nós não podemos. O Santo Espírito não quer que nós falamos. Jesus, falavam tanto mal de Jesus, mas Jesus saía e ia embora. E ficavam desaforando ele. Tu quer vencer? Tenha como exemplo o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas necessita você entrar num nível de fé para que o Senhor Jesus Cristo seja teu Salvador. Para isso, acontecer os frutos sobre você. Amém, querido? Vamos fazer a oração do Pai Nosso agora? Ora comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Domínio próprio é o que nós aprendemos um pouquinho mais. Você recebe essa palavra e hoje você tem o privilégio de recebê-la. Mas tem muitas pessoas que ainda não receberam. E eu te faço um convite importante, especial. Vamos ministrar aqui no YouTube junto? E aí você me pergunta, mas como que eu vou fazer para ministrar, pastor? Eu não sei a palavra, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Então eu quero te convidar para você vir comigo. Você ainda não está me seguindo? Você não se inscreveu no meu canal do Pastor Santos? Para você me ajudar a ministrar esses irmãos amados, você só pode fazer algo para começar me ajudar a ministrar. Inscreve no meu canal, né? Se inscreve. Ative o sininho das notificações, aquele sininho aqui do lado. Diga da onde você está recebendo esse vídeo, qual é a tua cidade. Coloca teu nome aí para nós orar todas as madrugadas, tem pessoas orando. Temos um grupo de pastores, obreiros orando,
buscando para que a tua vida seja mudada, como a minha vida isso foi mudado, mas eu preciso também de receber oração para que eu continue nessa mudança, nessa transformação. E mais uma coisa, você pode, isso você pode compartilhar com teus amigos, lá com os grupos de WhatsApp. Você está recebendo a bênção? Mande bênção também. Sempre eu digo, aquele que foi abençoado, leva a bênção. Aquele que foi curado, leva a cura. Aquele que recebeu a libertação, leva a libertação. Aquele que recebeu a transformação, leve a transformação para alguém. Amém? Foi um privilégio falar com vocês. Pastor Santos está liberando a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba. Coloque a mão isso na altura do coração e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Se você dizer várias vezes, você vai mexer com os céus. Ato profético. Deus abençoe você, querendo Deus. Quarta-feira nós estaremos aqui. Amanhã estaremos aqui ministrando a oração do dia e essa palavra para edificar mais a tua fé e falar mais desse fruto. Domínio próprio. Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Amém?